Olá a todos, meu nome é Renan, eu sou diretor executivo da Bela Vista Cultural, que é a proponente do projeto Flores, Cores e Sabores dos Alimentos, que contou com o patrocínio da VR por meio do PROMAC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da cidade de São Paulo. Eu estou aqui hoje falando com vocês para disponibilizar o conteúdo da apresentação que a gente realiza para divulgar o projeto, principalmente nas escolas abrangidas pelo projeto. O projeto cultural, ele vai até algumas instituições e lá a gente promove algumas atividades com professores, com estudantes, para conversar um pouquinho sobre a ação que a gente está promovendo e para tratar do universo abordado na nossa publicação, que fala sobre os alimentos de uma maneira geral e também o universo cultural ligado a ela e que é inerente aí à produção do alimento, à gastronomia, enfim, o ser humano e o alimento, eles estão intrinsecamente ligados. E esse é o mote da nossa ação cultural, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho melhor hoje. Esse vídeo que a gente está promovendo agora, que eu estou falando aqui com vocês, ele é uma medida de acessibilidade que conta com um intérprete de Libras, de modo a gente democratizar o acesso desse conteúdo a todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer o nosso material. Bom, primeiramente, vamos falar sobre nós, a Bela Vista Cultural, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o projeto. A Bela Vista Cultural é uma empresa, editora, produtora cultural que possui aí mais de 7 anos de atuação, estamos indo para 8, e a gente promove projetos de impacto social. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nós sempre imaginamos como levar esse tipo de ação para as entidades culturais, entidades educacionais, trabalhar esse conteúdo com professores, com estudantes, de modo que isso seja útil e possa ser utilizado por, de repente, comunidades que têm uma carência aí de materiais, de conteúdos, e elas possam incorporar essas ações no dia a dia. Esse projeto especificamente, o Flores, Cores e Sabores dos Alimentos, ele foi elaborado junto com um fotógrafo, que é o Silvestre Silva. O Silvestre, ele participou da concepção desse projeto e está dentro do livro com todas as imagens, quase todas as imagens, na verdade. E o Silvestre está com nós na apresentação que é realizada em escolas e é uma pessoa muito interessante porque tem uma vivência muito grande nesse universo da alimentação e também das flores, das cores e dos sabores, que é justamente aquilo que a gente aborda nessa iniciativa cultural. Mas do que é composto esse projeto? Esse projeto a gente chama de Ação Cultural Transmídia. Por quê? Porque através de diferentes produtos a gente aborda o tema e leva às comunidades, às pessoas que a gente quer impactar com a realização dessa proposta. O primeiro dos produtos que a gente realizou é o livro. O livro ele foi publicado, ele conta as histórias relacionadas ao universo cultural, relacionado ao alimento, e depois ele vai numa segunda parte, ele descreve os principais alimentos, as principais produções alimentícias que fazem parte da vida e do cotidiano de milhões de brasileiros. Mas ele faz isso falando também sobre as flores. Por quê? Porque, por exemplo, todo mundo conhece uma batata, o feijão, o arroz, como esses alimentos são.
mas muitas pessoas não conhecem a sua produção, a sua origem, a maneira como ele chega à sua mesa, e as flores fazem parte disso. Por isso que a gente chama de flores, cores e sabores dos alimentos, porque a gente quer surpreender o leitor com uma informação que muitas vezes a gente não reflete a respeito, como que aquele alimento que, por exemplo, está embalado ali no supermercado para consumo, qual o caminho que ele fez, e as flores são um dos pontos de partida para que esse alimento chegue até nós. Depois do livro, nós estamos fazendo um trabalho educacional de levar esse livro para escolas, entidades parceiras, atendendo os critérios da lei de incentivo, que é o PROMAC, e fazendo a distribuição gratuita desses exemplares do livro. Quando a gente faz a distribuição, e esse livro ele chega na escola e ele é direcionado para a biblioteca e para a mão dos professores e dos estudantes, a gente realiza algumas apresentações para os professores e para os estudantes, mas elas são um pouquinho diferentes entre si. Para o professor, a gente utiliza um outro produto realizado pelo projeto, que é uma cartilha educacional. Essa cartilha, ela tem sugestões para o professor utilizar junto aos seus alunos de diferentes faixas etárias. E a nossa ideia, a nossa proposta é que o professor se sinta à vontade para, de repente, utilizar esse conteúdo nas suas atividades do dia a dia. É mais um material complementar que a gente convida a escola, não tem nenhuma obrigação, enfim, mas a gente dá esse apoio para o professor promover uma coisa um pouco diferente, uma atividade que às vezes não está ali no cotidiano daquele estudante. Eu acho que o que a gente propõe, no fim das contas, é ter uma horinha um pouquinho diferente ali em sala de aula, fugindo um pouco aí de questões do dia a dia, e para isso a gente acompanha a unidade escolar na realização dessa atividade. A gente também faz apresentações para os estudantes, e quando a gente fala com o estudante especificamente, a gente busca fazer uma coisa um pouquinho mais lúdica, mais cultural, diferente dessa apresentação, desse vídeo que eu estou gravando aqui. Então, a gente falou e está falando aí com estudantes de diversas faixas etárias, do Fundamental 1, do 2, enfim. São estudantes que têm idades diferentes, vivências diferentes, e a gente sempre se adapta para realizar as palestras conforme o nosso público. Fora isso, dentre os produtos do projeto cultural, tem também uma versão do livro no formato DAISY, que está disponibilizado gratuitamente no site do proponente, belavistacultural.com.br. E o DAISY é um programa, é um arquivo que você coloca no computador e ele começa a ler o conteúdo do livro para pessoas que têm deficiência visual. Então, é uma medida de acessibilidade, assim como esse vídeo, que tem a participação do intérprete de Libras. Sem mais delongas, antes da gente começar a falar então sobre o conteúdo especificamente que a gente passa nas escolas, a gente tem que agradecer também a participação de algumas entidades que deram seus apoios institucionais à realização desse projeto. A Abipaz, a APAN, a ABNE e a Abra Frutas. São todas instituições que representam o setor de produção de alimentos, o setor nutricional, enfim, são algumas entidades bem interessantes que deram o seu apoio institucional à realização dessa proposta e que nos calçaram, deram para a gente bastante opções de conteúdo, de consultoria do material que foi publicado, enfim, além de todos os prestadores de serviço envolvidos com a realização dessa proposta, quero ressaltar o apoio institucional dessas instituições que foram muito importantes aí para a realização do nosso projeto. Então, essa parte inicial, eu apresentei um pouquinho sobre nós, sobre o que é o projeto,
E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os conteúdos que a gente apontou no livro e que são interessantes porque eles estão mais densos, né, na publicação do que nessa apresentação, mas eu vou dar uma pincelada neles e aí as pessoas que quiserem adquirir o exemplar, inclusive a gente é legal falar isso, a gente tem alguns exemplares ainda disponíveis para comercialização na loja da Bela Vista Cultural, do proponente, belavistacultural.com.br/loja. E seguindo aí o que é solicitado pelo Promac, a gente vende essa publicação ao preço de R$ 20, que é um valor bem acessível para qualquer pessoa que quer ter acesso a essa obra. Então fica aqui o nosso convite, caso esse vídeo desperte aí a curiosidade, a atenção de você que está me ouvindo, esse material está disponível à venda ainda. Esse vídeo ele é de 2023. Vamos ver por quanto tempo ainda mantemos ele lá. Bom, vamos falar então um pouquinho dos alimentos. Alimentos, a primeira coisa que a gente gostaria de ressaltar e de pontuar é pensar como que a gente classifica os alimentos pelo grau de processamento. O nosso livro, ele tem um foco nos alimentos in natura, que são aqueles alimentos que não são modificados, que, enfim, tem pouco processo ali industrial envolvido com a sua distribuição, com a sua utilização para consumo. É, por exemplo, uma fruta, é, por exemplo, um alimento que realmente a gente acabou de colher, enfim, isso é um alimento in natura. É legal falar sobre o alimento in natura porque, claro, existem exceções, mas esse alimento in natura geralmente é aquele que é mais saudável, que faz parte de uma dieta nutritiva, saudável, enfim, é aquele alimento que muitas vezes a gente recomenda colocar no prato. Ele é, com certeza, uma oposição ao alimento ultraprocessado, que é aquele alimento que tem muitos processos químicos, passou por muitas etapas, veio industrializado, enfim, através de vários processos para chegar na nossa mesa. Uma coisa legal é que quando a gente fala do alimento in natura, e muitas vezes a gente ouve falar, né, o prato colorido, ele é um prato saudável, ele é um prato bacana para consumo, e isso de certa forma é verdade. É legal que a gente tenha aí uma diversidade no alimento, e é legal que a gente esteja falando disso para o aluno que está ali no ensino fundamental 1, no fundamental 2, porque ele vai levar essas questões para a sua vida. É muito mais fácil você se adequar desde a mais tenra idade a uma boa alimentação do que corrigir isso para frente. E eu acho que esse projeto cultural ele atende essa questão. Então, quando a gente vai na escola, a gente foca nessa questão da nutrição, da importância da boa alimentação, enfim, isso é uma questão importante para todos nós, não só os alunos, e é legal o professor também debater essa questão, porque o professor é um ser irradiador da proposta, né? Hoje ele está atendendo uma turma, mas no ano que vem ele está atendendo outra, muitas vezes ele trabalha em uma escola, depois está em outra, enfim. A gente acredita que esse projeto aí, ele, claro, ele é um grão de areia, mas ele ajuda essa mensagem a se espalhar e nós todos precisamos fazer a nossa parte, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre as flores dos alimentos. As flores dos alimentos, elas são parte muito importante dentro do nosso projeto. Tanto que ele se chama Flores, Cores e Sabores dos Alimentos. Falar sobre flores foi uma ideia do Silvestre Silva. O Silvestre, conforme eu falei,
é uma pessoa com bastante experiência na área, ele tem uma dezena de livros publicados e é um fotógrafo de natureza bem conhecido, respeitado, e ele trouxe essa questão das flores que muitas vezes a gente não conhece e trazem uma beleza, trazem curiosidades, enfim, que a nossa publicação ela traz para todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo. Eu não vou dar spoiler, tem alguns casos muito interessantes, como por exemplo a flor da alcachofra, que enfim é todo um processo que o Silvestre teve para tirar a foto, é uma flor um pouquinho difícil de ser fotografada. Mas qual que é a importância das flores de uma maneira geral? Elas são muito importantes para o processo de polinização, para o processo de espalhar, de crescer, enfim, de expandir a produção alimentícia, principalmente por causa de animais, que, por exemplo, as abelhas, que são muito importantes na polinização, e vão até essas flores, vão atrás do pólen e acabam fazendo o processo de polinização. As flores, é interessante a gente falar sobre elas, porque elas têm também uma série de usos, né? Não só culinários, existem flores que são utilizadas por nós, né? Em dia a dia, em receitas, enfim. As flores podem ser utilizadas dessa maneira. Tem flores também que têm propriedades medicinais, e principalmente na medicina oriental, na medicina indígena, você tem uma presença interessante do uso das flores na medicina. E as flores, elas têm uma beleza que muitas vezes a gente não conhece. E a gente espera que todo mundo que acessa o conteúdo do material fique encantado da maneira como a nossa equipe ficou fazendo esse projeto cultural. Bom, falando um pouquinho sobre culinária, sobre a parte de sabores, a gente aborda no nosso livro que a gente tem uma herança gastronômica, enfim, que veio de várias influências ao redor do mundo e que moldaram a culinária brasileira. Isso é um tema que chama bastante atenção na publicação e também nas apresentações para os estudantes que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Resumidamente, como que foi formada a culinária brasileira, né? Antes da colonização portuguesa, aqui a gente tinha os indígenas, né, que já habitavam o território, e os indígenas eles tinham uma questão de utilizar alguns alimentos que, por exemplo, só existiam aqui, como é o caso da mandioca. E quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram uma dieta totalmente diferente daquela que eles tinham lá na Europa mais de 500 anos atrás. É interessante, inclusive, a gente refletir como muitos alimentos vindos do continente americano acabaram se espalhando ao redor do mundo e as pessoas tiveram acesso a eles e eles se tornaram, inclusive, base da culinária mundial, da maneira como as pessoas consomem. A batata é o maior exemplo. A batata, ela é um alimento americano e que os europeus acabaram levando para si e depois espalhando pelo mundo essa iguaria, né, que era utilizada pelos indígenas. Assim como chocolate, enfim, existem vários exemplos que a gente pode abordar sobre alimentos indígenas que acabaram sendo espalhados pelo mundo. Quando os portugueses chegaram aqui, eles colonizaram, né, o nosso país e trouxeram consigo alguns hábitos também de alimentação que eles tinham. Enfim, ao longo dos primeiros séculos de colonização do nosso país, os portugueses eram a grande influência. E ela está vista em uma dezena de pratos, sendo que uma coisa legal de se ressaltar é, por exemplo, a influência dos portugueses nos doces, né? Os portugueses, por exemplo, dentre tantos exemplos que eu posso dar, eles trouxeram para cá
alguns pratos que foram incorporados aí na nossa alimentação. Fora isso, um terceiro grande laço, uma terceira grande influência é a culinária que é oriunda da influência africana. Como todos sabem, o Brasil teve um grande fluxo de pessoas escravizadas em situação de escravidão que vieram para cá ao longo de séculos e elas também trouxeram a sua participação e acabaram influenciando a criação de pratos, receitas, enfim, que estão presentes no nosso dia a dia, alguns característicos de muitas regiões brasileiras. Fora isso, fora essas três influências principais, a gente tem também a presença de povos que vieram ao Brasil na situação de imigrantes, principalmente a partir do século XIX. E aí a gente pode citar italianos, espanhóis, alemães, enfim, pessoas que acabaram se enraizando em algumas regiões brasileiras e acabaram moldando a maneira como nós comemos. A culinária italiana, hoje, muitos desses pratos que vieram de lá estão presentes na mesa aí de milhões de brasileiros. É o caso do macarrão, por exemplo. E tem outros que a gente, às vezes, muitas vezes não percebe, como, por exemplo, é um caso do pastel, que é uma influência japonesa, essa junção de povos, de pessoas oriundas de todas as partes do mundo que vieram para cá. O Brasil é um país formado, né, por muitas pessoas de diversas partes, aqueles que estavam aqui, aqueles que vieram de fora, enfim, a toda a miscigenação que ocorreu. Acabou que essa miscigenação também se reflete na maneira como nós comemos. E é legal ressaltar também que o Brasil é um país muito grande, né? Nós temos hábitos relacionados à refeição lá no norte do país que são totalmente diferentes de hábitos que as pessoas da região sul, por exemplo, têm. Então, a culinária brasileira é muito rica e a gente tem visto aí um movimento de ressaltar a sua importância, a sua diversidade, e é uma coisa que vem e cresce cada vez mais, com certeza. Sobre os alimentos, de uma maneira geral, a gente traz na nossa obra curiosidades sobre 20 alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro e que são muito consumidos no nosso dia a dia. É o caso do arroz, do feijão, são alimentos que fazem parte do cotidiano das pessoas e a gente buscou abordar alimentos que são familiares a todos. Essa foi uma decisão editorial. A gente queria trazer justamente comidas que são familiares às pessoas, de modo a criar um sentimento de pertencimento. Infelizmente, a publicação ela não é muito grande, ela tem apenas 96 páginas. E a gente acabou tendo que privilegiar alguns alimentos, e dentro desses alimentos também privilegiar algumas histórias que são muito importantes, muito interessantes, enfim, curiosidades que a gente traz nas nossas apresentações culturais. Uma curiosidade, por exemplo, é o caso da beterraba, que é um alimento que é produzido em pouquíssimos países do nosso planeta, por uma questão solar. Ela precisa de muitas horas de luz e acaba que países que estão mais perto ali dos hemisférios são os que conseguem produzir a semente, né, germinar esse alimento. Aqui na América do Sul, por exemplo, o Chile, ele é muito importante nisso. E aí isso acaba exportado para todo o mundo. Uma curiosidade que a gente também traz nas nossas apresentações é o caso do tomate. O tomate que ele está presente em uma série de receitas. E quando a gente fala de cultura especificamente, o tomate lá na Espanha tem um local em que ocorre a Guerra dos Tomates. Depois vocês dêem o Google aí, é uma celebração antiga que vem aí de gerações e as pessoas utilizam aí
como uma atividade de lazer, enfim. É bem interessante ir atrás disso que ocorre na Espanha. Existem muitas coisas que a gente pode falar sobre os alimentos, é um universo muito interessante. Eu gravei esse vídeo com o intuito de compartilhar esse conteúdo, gerar curiosidade no leitor e esperando que você, de repente, tenha acesso a esse material e aí, ao folhear as páginas do livro, você seja surpreendido como nós, pela riqueza que constituem os alimentos presentes na nossa alimentação, na alimentação do brasileiro, que possui uma culinária riquíssima, como poucas em todo o mundo, e que a gente buscou trazer uma parte dela. Falando sobre a publicação, antes da gente fechar o vídeo, quem quiser acessar esse conteúdo, nas primeiras páginas a gente traz alguns textos de introdução, convidando o leitor a conhecer esses alimentos que fazem parte da nossa publicação. Os 25 alimentos, eu falei 20 anteriormente, mas na verdade são 25 que estão presentes no material. Cada um tem 2 páginas com imagem das flores, tem a descrição do alimento, como ele cresce, qual que é o seu desenvolvimento. É um convite para quem quiser conhecer esse universo, a nossa publicação. A gente espera que vocês gostem. Fora outras questões que a gente traz aqui no nosso material. A gente fala um pouquinho sobre o alimento ao longo do tempo, em diferentes civilizações, na Grécia, em Roma, até os dias de hoje. Depois a gente fala sobre o alimento nas tradições culturais, fala das influências da culinária brasileira, fala da questão das culinárias regionais, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E, por fim, tem um capítulo que eu sou muito fã, que é a questão das receitas regionais, que a gente traz aí receitas como o arroz de pequi, que é uma receita típica do centro-oeste, o arroz de carreteiro, que é uma tradição do sul do Brasil, o feijão tropeiro, muitas vezes associado à culinária mineira, mas que tem relação com a culinária paulista, culinária caipira, enfim. Poderia ficar falando horas sobre esse tema, mas é uma culinária muito antiga e que acabou se espalhando aí pelo sudeste do Brasil. E a gente fala aqui também sobre moqueca de peixe, pato no tucupi, enfim. Quem sabe aí esse livro na parte de receitas possa encantar o leitor a realizar esse material na sua casa. Bom, estou chegando aqui na parte final da apresentação. Eu quero agradecer todas as pessoas que, primeiramente, estão assistindo esse vídeo. Depois eu quero agradecer a minha equipe, a equipe da Bela Vista Cultural, que conduziu com maestria a realização desse projeto, pessoas que foram muito importantes na realização dessa proposta, o Caio, o Eric, o Sérgio, a Fernanda, enfim, foram várias pessoas. Quando a gente vê um livro publicado, a gente não imagina o tanto de mãos que passam por esses textos, por essas fotografias, pela impressão, enfim, o papel da gráfica. Quero agradecer mesmo a participação de todos os profissionais. Infelizmente, eu não vou citar todos os nomes aqui, mas todos vocês são muito importantes para a realização desse projeto. Nós esperamos que vocês gostem desse material. Aqui na descrição do vídeo fica o nosso contato. Quem quiser, enfim, entre em contato conosco, que nós ficaremos muito contentes em falar sobre essa publicação. Então, eu quero me despedir de vocês. Espero que vocês apreciem o vídeo, que vocês apreciem o livro e mantemos então contato para esse e para outros projetos. Esse projeto, conforme eu falei, contou com o apoio do PROMAC, a Lei de Incentivo à Cultura do município de São Paulo, também com o patrocínio da VR, e os dois foram realmente muito importantes para a realização dessa proposta. Então é isso, agradeço vocês, desejo um grande abraço a todos. Fica aqui o meu obrigado final. Tchau, tchau.